Jesus, tudo que nós te pedimos é um milagre. O milagre do Senhor, uma bênção do Senhor, o poder do Senhor, ó Deus, sobre estas vidas que levantaram os seus braços. Pai, há pessoas aqui, Senhor, com lutas imensas. Alguns estão passando agora, hoje. O Marco passou essa luta hoje, Senhor. E outras pessoas, ó Deus, com algum tipo de necessidade de saúde, uma necessidade física, Pai. Um milagre do Senhor. Pai, a Tua palavra diz que nós podemos crer. E, ó Deus, nós cantamos agora que se a gente passar pela maior das provações, a gente crê no Senhor e que o Senhor está no controle de todas as coisas. A honra, a glória e o louvor são teus, Pai. E em nome de Jesus eu quero te pedir um milagre sobre essas vidas que estão aqui. Esses queridos que levantaram suas mãos, que estão dizendo, eu preciso, Senhor, de um milagre no meu corpo. Pai, que qualquer exame que for feito, qualquer remédio que estiverem tomando, que a tua mão santa e poderosa esteja sobre eles, abençoando e curando em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Muitos daqui sabem que há um tempo atrás eu tive pedindo oração, estava meu irmão e meus sobrinhos junto, que estava com câncer, com metástase em várias partes do corpo. E nós temos contado com a oração de muitos dos irmãos, e esse meu sobrinho se submeteu a uma cirurgia para tirar um tumorzinho de metástase aqui em cima no cérebro, e o tumor já estava seco. A metástase da perna dele sumiu. Ele está cada dia melhor. E o meu irmão que tem Parkinson também está muito melhor a cada dia. Encontramos um especialista muito bom e ele está quase que normal já. Em nome de Jesus. Obrigado pelas orações. A nossa meditação nessa noite é sobre, dentro da série O Líder Provedor, é sobre liderança autoconsciente. E eu vou explicar por que eu dei esse nome. Porque, na verdade, já não é de hoje, isso na década de 90, um pesquisador chamado Daniel Goleman, eu acho que você já deve ter ouvido falar, ele escreveu um livro sobre quociente emocional. Já ouviram falar desse livro? Alguns já devem ter estudado muito sobre isso. Quociente emocional. E ele, então, chegou a algumas conclusões importantes, e que não necessariamente ele descobriu, mas chegou a algumas conclusões interessantes, dizendo que, na verdade, o profissional, o trabalhador, ele não é apenas o seu QI, né? O seu quociente intelectual, ou a sua experiência de campo, ou o seu estudo, não é? A sua cultura, mas ele é também o seu quociente emocional. E ele vai por aí, trabalha esse assunto, e basicamente a gente pode dizer, obviamente ele é quem disse isso daqui, que nós temos a autoconsciência, a questão de quem eu sou, o entendimento das minhas emoções, o entendimento do meu humor, né, a autoconsciência, a autopercepção, o autocontrole, a motivação, a empatia e as habilidades sociais, formando então esse quociente emocional. E o que nós vamos fazer a partir de hoje é pegar um ponto de cada vez. E vamos trabalhar esses pontos. Eu procuro não fazer mensagens assim muito continuadas para não criar dificuldade para aqueles que não podem vir. Mas a partir de algumas semanas, alguns meses atrás, nós começamos a colocar os vídeos no nosso portal, no www.holyhour.com.br, e você pode, acessando, você pode assistir as mensagens que você perder, tá bom? E hoje eu quero falar sobre esse primeiro ponto, o ponto da autoconsciência, né, essa autopercepção. E o que ele trabalha, basicamente, é o seguinte: a definição seria a habilidade de reconhecer e entender o seu humor, suas emoções e paixões, bem como os efeitos nos outros, os efeitos desta paixão ou dessas suas emoções nas outras pessoas. A marca desta pessoa é de autoconfiança,
e é de uma autoavaliação realista, mas também com senso de humor. E eu vou dizer para você uma coisa, eu não sei qual é a sua maneira de reagir a tudo isso, mas eu penso que esse é um tópico que só aqui dependeria, a gente já teria que trabalhar bastante tempo, mas eu penso que aqui é um ponto crítico. Porque essa coisa de autoconhecimento e tudo, até a gente vai bem, a gente gosta disso, então entenda um pouquinho melhor você, tá legal e tal. Agora faça uma avaliação crítica a seu respeito, a gente não consegue. A gente bloqueia, a gente filtra e a gente tem dificuldade. E quando alguém faz uma avaliação a nosso respeito, então aí é pior, não é? Aí criam dificuldades bastante grandes. Mas basicamente, pense nisso, nessa autoconsciência, como essa percepção sobre quem você é de verdade. A sua identidade, as suas emoções, as suas paixões, as suas emoções, e como é que esse seu humor, ele afeta as outras pessoas. Pense em como que a maneira como você acorda de manhã vai afetar um monte de gente com quem você trabalha. Vai de alguma maneira melhorar a vida de alguém ou vai de alguma maneira piorar a vida de alguém, né? Isso é muito sério, não é? Eu e você precisamos entender melhor isso, cada vez mais. E quando eu estava estudando sobre isso, eu comecei a pensar numa questão que é extremamente séria, que é a questão da nossa identidade humana estar corrompida. Esse é o problema. Por mais que a gente diga, olha, você deve se conhecer, você tem isso, você aquilo. E o duro é que a gente, quando vai se conhecer mesmo, de uma forma bem honesta, a gente se depara com algumas coisas que não estão bem. Não é verdade? Eu esqueci de pedir, daqui a pouco vai ter um videozinho com áudio. Eu não sei se você tem um cabinho. Se não tiver um cabinho, só põe o microfone no iPad lá e resolve a situação. Me ajuda nisso, por favor, eu esqueci. Mas a questão da identidade é que a minha identidade, ela está susceptível, ou melhor, a minha natureza pecaminosa, que acaba criando essa confusão na minha identidade, ela está susceptível às tentações. Então você diz assim, olha, eu preciso me conhecer melhor e eu preciso dominar, né? Seria o segundo ponto, né? Eu preciso dominar essas emoções. Eu preciso controlar essas paixões. Eu preciso saber como utilizar o meu humor ou as minhas formas aí, né, de humor. E eu estou falando, gente, eu não estou falando nenhuma patologia, tá bom? Eu não estou falando de ninguém, nenhuma doença. Eu estou falando do ser humano. E a maior doença, sim, que afeta o ser humano, não é uma doença física e nem emocional, mas é uma doença espiritual. Por isso que eu digo que a natureza humana, ela está susceptível a essas tentações e, consequentemente, a nossa identidade fica completamente confusa. Você já deve ter tentado trabalhar questões emocionais no teu trabalho, ou já fez curso sobre isso, mas sempre chega um ponto ali que você para, né? Porque parece que não dá para continuar. Como é que a gente vai continuar isso? Como é que a gente vai continuar mexendo nisso? Não é? Posso colocar o vídeo? Desculpa, viu, gente? Olha, eu fiquei conversando, comendo quibe. É que eu estava celebrando, né, gente? Tem quibe hoje, teve quibe. Vamos lá, vamos ver se funciona. Some might say I'm only interested in the big things, but that's not the case at all. I love the little white lie. I encourage the second glance at that girl. I hope you take that extra drink. One little compromise. Sometimes that's all I need. I am Sims. Interessante. Eu peguei esse vídeo, uma sequência de vídeos, e aparecem várias pessoas exatamente trabalhando essa questão. Olha, eu quero você nisso, eu gosto disso, eu pego você ali, eu pego você na curva. Aí ele termina dizendo, eu sou o pecado. A Bíblia fala que o pecado, ele mata. O pecado, uma vez consumado, ele gera morte. O pecado mata. Por que a gente tem tantos homens super
bem educados culturalmente, super bem treinados na sua profissão, que não conseguem dominar as coisas mais básicas da vida, que são as suas emoções e as tentações, por causa do pecado. Só que o pecado não é assim uma pessoa, não é? O pecado é uma natureza. É a natureza humana que é pecaminosa, a nossa natureza. Por que é mais fácil para a gente fazer coisa errada do que fazer coisa certa? Por que é mais fácil para a gente brigar do que tentar acertar? Por que é mais fácil tirar do que restituir? Por que é mais fácil cair do que se levantar? Parou para pensar nisso? Não, essa é a minha personalidade. Não, não é a sua personalidade. Isso daí é uma natureza pecaminosa da humanidade. A humanidade precisa de um toque de Deus para que exatamente não caia nessas tentações e não caia nessa percepção terrível de que é um buraco sem fim. Hoje eu estava lendo alguma coisa sobre o buraco negro, né, do espaço, tem toda aí uma teoria, e depois a teoria do Big Bang, etc. E os caras vão longe nesse negócio. Os canadenses agora resolveram soltar uma teoria dizendo que é uma quarta dimensão que efetuou o Big Bang. Gente, a quarta dimensão já me faz lembrar que já entramos no reino espiritual. Mas está aí a teoria, porque os caras são doutores e todo mundo ouve. Dá uma olhada no que a Bíblia diz. O pecado nos impede de vermos com clareza quem realmente somos. O texto bíblico que eu peguei, vai do 28 ao 31, ele começa dizendo assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Eu vou parar aqui um minutinho. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. A maneira como nós agimos e reagimos tem a ver com esta natureza pecaminosa que habita em nós. Tem solução? Tem. Mas enquanto eu não entendo que isso é real, eu fico lutando, dando melhoral para câncer. Entendeu? Eu fico tentando resolver apenas os efeitos e não a causa. E aí ele diz então que a razão porque as pessoas têm essa disposição mental reprovável é porque elas se voltaram contra Deus. A gente chama de rebelião passiva e rebelião ativa. A rebelião ativa é quando você diz, eu não creio em Deus, não quero saber dele. A rebelião passiva é quando a pessoa, mesmo dizendo que acredita em Deus, vive uma vida reprovável. E olha a lista que o apóstolo Paulo coloca, é uma lista bem grande. Dá uma olhada. Ele diz que esse pessoal, né, que é a humanidade, está cheio de todo tipo de perversidade, de maldade, de ganância, de vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia, caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Incrível, né? Uma lista bastante grande, mas parece que a gente está lendo o jornal, não é isso? Esses dias mesmo está aí com novas descobertas daquele caso do assassinato daquele menino, né, na Gaúcho, o Bernardo, né? E quando você vê o vídeo, você vê um menino acuado, um menino com medo, um menino que reage xingando o pai, querendo que o pai morra, que a madrasta morra, porque a mãe dizem que se matou. Não se sabe exatamente se realmente é essa a história. Mas aí você fica, gente, um minutinho, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de um médico que tem uma mulher e ambos tinham um relacionamento absolutamente tenso com essa criança, que é filho desse homem, e esse menino levou uma injeção letal e enterraram ele no mato. Aí você diz, gente, que é isso? Filhos matando os pais, pais matando os filhos.
a estatística aqui em Curitiba de mulheres que são vítimas de violência é altíssima. O número de mulheres vítimas de violência é altíssimo. E quem que bate nas mulheres? Os homens. Você sabe por que eu amo trabalhar com vocês? Trabalhar com os homens? Porque eu sei que a gente pode mudar essa história. Eu espero, em nome de Jesus, que nenhum de vocês aqui esteja nessa estatística, mas de alguma maneira nós somos homens. Nós influenciamos outros homens. Nós temos amigos, nós temos filhos, nós temos sobrinhos, nós temos netos. Nós temos companheiros de trabalho, nós temos vizinhos. E nós podemos fazer alguma coisa e muitas vezes nós não fazemos nada. Por que não fazemos nada? Porque de alguma maneira estamos também amarrados com algumas dessas situações. Então, quando o apóstolo Paulo diz, quem despreza o conhecimento de Deus tem uma disposição mental reprovável e passa a praticar tudo isso, o que ele está dizendo é que essas pessoas estão escravizadas. Elas não conseguem sair dessa situação de angústia, de tristeza e de total destruição e autodestruição. Vamos voltar lá para entender um pouquinho de novo aquela questão da definição. A questão da autoconsciência como uma área importante no estudo do quociente emocional. Você entender um pouquinho melhor quem é você. Daí a gente precisa pensar, mas como é que eu faço isso se eu tenho todos aqueles ou alguns daqueles, daquelas situações, aquelas questões inconvenientes? Aí entra a bênção da liberdade que existe em Cristo. Você pode ler comigo? Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O que Cristo faz, gente, presta atenção aqui. Eu vim hoje à noite, assim, super... com o meu coração cheio de alegria e extremamente desejoso de compartilhar essa mensagem, porque essa é a grande notícia, essa é a melhor notícia de todos os tempos. Muita gente está amarrado, não sabe o que faz porque não tem forças. Muita gente está tomando remédio, não é porque tem uma doença, está tomando um remédio para tentar resolver uma situação que a Bíblia chama de pecado. E pecado só tem um jeito de ter remédio, é libertação. É libertação. A Bíblia diz que Jesus é quem nos liberta. A Bíblia diz que Deus em Cristo nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. É o Filho, é Jesus, né? Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Temos perdão e libertação. Graças a Deus. Você pode ser um homem melhor não só porque você aprende novos conceitos. Você pode ser um homem melhor na medida em que a sua vida é tomada pela graça de Deus e você deixa de ser um escravo para ser livre. Aqui é que está o grande segredo. Então, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se você vem batendo a cabeça, rejeitando a Deus passiva ou ativamente, deixe-me dizer uma coisa, o resultado é péssimo. O resultado é péssimo. Eu sabia. Sabia, meu amigo falou que era uma reunião de homens, eu sabia que ia ter igreja na jogada. Não é igreja. Tem gente que frequenta a igreja e quando morrer, não vai para perto de Jesus de jeito nenhum. Porque o seu coração não mudou. Tem gente que pode pregar como eu prego, mas a sua vida nunca foi transformada. Tem gente que pode até ter um bom casamento, mas dentro de si, aceita quando aquele pecado diz, né? Eu só quero isso, eu gosto daquilo, eu gosto de uma mentirinha, eu gosto do enganozinho, eu gosto quando você dá aquela olhada, aquela segunda olhada, aquela terceira olhada, eu gosto quando você sente coisas que aí vão formigando você para você fazer coisa errada. Eu gosto. Meu nome é pecado.
Disse, como é que a gente fica livre dessa encrenca? Só Jesus. Essa é a boa notícia. Por isso que a Bíblia chama isso de boa notícia, evangelho. Essa é a mensagem boa, a mensagem nova, a mensagem que transforma. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há uma diferença fundamental entre o que você conhece e o que você vive. Você pode saber tudo isso que eu estou falando de trás para frente, de frente para trás. Mas se você não vive, essas mesmas palavras servirão para acusar você. Deu para entender o que eu quero dizer? Não é o quanto eu sei a respeito de Deus que muda a história. É quanto eu abro a minha vida para declarar a minha necessidade e dependência de Deus. Eu preciso dele. Eu tenho encontrado tanta gente, podia ser tão melhor, mas não é porque continua com uma rebelião no coração, continua rejeitando a Deus. E isso é terrível. Eu quero convidar você para aprender a dizer essa palavra aqui, ó. Passou rápido demais. Desculpa. Essa palavra aí. O que está escrito aí? Amém. Amém. Amém é uma palavra interessante. É uma palavra transliterada do hebraico, direto para o Novo Testamento, para o grego, para o latim, para o inglês, português, para o espanhol. O mundo inteiro usa essa palavra, foi simplesmente transliterada. E essa palavra é uma palavra muito interessante, porque ela é muito próxima de uma outra palavra hebraica, amam, que é crer. Assim, a palavra amém quer dizer algo como certamente, verdadeiramente, ou seja, é uma expressão de confiança e convicção. Quando essa palavra é dita no começo de uma frase, ela está afirmando que aquilo que vem depois é verdade. Jesus usava muito isso. Ele dizia, amém, amém. E começava, o que é traduzido para nós, em verdade vos digo. Vai lá, está escrito, amém, amém. Quando ela é dita no fim da frase, significa que eu concordo com aquilo que foi dito. Por isso que nós dizemos amém após a oração. Só que a palavra amém não é apenas uma palavra ritualística que ela cabe num momento espiritual interessante. Não. A palavra amém, ela vai mais longe, porque a palavra amém, ela busca uma integração com a fé. Eu vou te dar um exemplo. Um dia um homem procura Jesus e diz assim para Jesus, olha Jesus, o meu filho, ele está possuído por um espírito mau. E Jesus faz a seguinte pergunta, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes, presta atenção nessa pergunta, nessa frase deste homem, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha aqui para mim um minutinho, imagina a cena, você tem um filho e o seu filho, ele está possuído por um demônio. E esse demônio joga essa criança no fogo, joga essa criança na água, é uma criança absolutamente sem alegria, sem vida, sem comunhão, sem interação com você. E ele foi crescendo. Então quando Jesus vê aquele jovem, diz assim, desde quando isso acontece com ele? E o pai diz, desde a infância dele. Mas se tu podes alguma coisa, por favor, faz alguma coisa. Tem compaixão da gente? Olha a resposta de Jesus. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio. Ele está dizendo aí, eu concordo com o que o Senhor está dizendo. Esse é o amém. Não é o amém simplesmente como uma palavra bonita, dita ao fim de uma frase, mas é a concordância. Quando Deus fala, Ele quer saber se você concorda com o que Ele disse. Quando você diz amém, Senhor, você está dizendo tudo que o Senhor está dizendo, eu não simplesmente concordo, mas eu acredito, eu creio e eu me entrego.
Foi por isso que Jesus disse, quando o homem diz assim, se tu podes alguma coisa, faz alguma coisa pelo menino, Jesus joga para ele e diz, mas você pode crer? Porque tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Tantos homens, gente, estão tão desesperados e desesperançados. Já tentaram de tudo. Terapia sozinho, terapia de casal, terapia com filho, terapia não sei das quantas. Já tentaram resolver as suas angústias da alma com uma coisa, com outra. Não é? Já tentaram na bebida, já tentaram com droga, já tentaram com outras drogas, já tentaram com tudo quanto é jeito. O cara fala, eu estou infeliz, aí ele troca de mulher, aí ele troca de novo, depois ele troca de novo, depois ele troca de novo, aí dá desespero, aí ele quer voltar para a mulher dele está desesperada, aquela encrenca toda. Os filhos não sabem se acreditam no pai. Tem muitos jovens que não sabem se acreditam no pai porque o pai mente. E não mente no trabalho, mente para eles, mente para os filhos, mente e continua mentindo. São aquelas coisas inconvenientes que Paulo fala. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Eu quero convidar você, nessa noite, a dizer um amém. Não agora, não precisa dizer amém agora. Não é isso que eu quero. Eu não quero ouvir um amém da sua boca. Eu quero convidar você a dizer para Deus, Deus, por causa do teu filho Jesus, eu decido entregar tudo. Eu não tenho solução. Nem para o meu filho, nem para a minha esposa, nem para o meu trabalho. Eu não tenho solução para o meu país. Eu não tenho solução para a minha cidade. Pense. Como é que eu posso ter uma consciência plena da minha realidade emocional e espiritual? Como é que eu posso ter? E a Bíblia me dá um versículo que me ensina duas coisas importantes. Leia comigo 2 Coríntios 5,17, por favor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Duas questões importantes. Primeira, ele diz, estar em Cristo. E a segunda, ele diz, uma mudança de vida. Primeiro, é preciso estar em Cristo para ter uma mudança de vida. Você não muda a natureza porque você acha interessante. Você não muda a natureza porque você achou que de alguma maneira isso pode te trazer algum benefício futuro. Você entrega a Cristo a sua natureza. Essa é a diferença. Você não muda a sua natureza. Cristo muda você. Está afim? Hoje a nossa mensagem não é aquela mensagem que a gente ri o tempo todo. Hoje a nossa mensagem é aquela que a gente chora o tempo todo. Porque a gente descobre que muitas vezes o que a gente diz não condiz com a realidade. Que aquilo que a gente declara como sendo fé, nada mais é do que uma religiosidade aprendida. Aquilo que a gente declara como oração, nada mais é do que um discurso, tentando ensinar para Deus aquilo que você está passando. Às vezes eu ouço algumas orações, eu não tenho que ouvir oração. Eu não tenho que ouvir oração porque eu não sou Deus. Quem ouve oração é Deus. Quem está interessado na sua oração é Deus, não sou eu. Mas a gente ouve que a pessoa faz oração em voz alta, não é? E tem gente que faz oração como se estivesse batendo um papo, tomando com um amigo. Sabe? Eu estou numa situação difícil. E o senhor sabe que amanhã, às 8 horas, eu tenho aquela reunião. E naquela reunião nós vamos discutir isso. Isso é oração? Ou é informação jornalística para Deus? Você não precisa dizer para Deus o que ele já sabe. Oração é quando você diz assim, Senhor, eu sou um miserável pecador. E o senhor sabe daquela reunião? Se a tua graça não estiver comigo,
eu não vou conseguir viver, e eu não vou conseguir resolver nada. Eu preciso de um milagre, eu preciso da ação do Teu Espírito na minha vida. Eu preciso que o Senhor mude a minha história, mude o meu jeito de pensar, mude, Senhor, o meu humor. O Daniel Goleman diz que um cara pode ser super inteligente, etc., mas se ele não tiver um controle do seu mau humor, do seu humor, dos seus níveis emocionais, ele não consegue nada na vida, ele não tem sucesso. E não tem mesmo. Quem é que suporta um cara amargo? Quem é que aguenta um cara nervosinho? O tempo todo tá com aquela veia do pescoço pulando para fora? Coisa horrível. Você olha para o cara assim, o cara já está vermelho. Às vezes a pinga faz isso, mas o cara está vermelho às vezes é porque o coração dele não mudou. Não mudou. Como é que está o seu coração? Paulo diz assim em Gálatas 5:1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eu gosto disso. Para a liberdade e não para a libertinagem. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. A fé cristã, gente, é vida, não é morte. Fé cristã é diária, não é de fim de semana. Fé cristã não é o quanto eu faço pela minha igreja. Não. Fé cristã é o quanto Cristo tem no meu coração. Porque tem gente que trabalha na igreja por desencargo de consciência. Ou muitas vezes por culpa. Igual o pai que chega de uma viagem e compra um presente caro para o filho. E o filho olha e diz assim: que é isso? Ai, papai te ama. Se me amasse, você ficava comigo. Eu não quero teu brinquedo, eu não quero teu dinheiro. Não? Como é que está seu coração? Enquanto eu estava lembrando dessa mensagem, estudando essa mensagem para trazer para você essa meditação, eu me lembrei de um homem que inspirou a minha vida. Esse homem já passou dos 90 anos, já está indo para os quase 100 anos. Logo, logo a gente vai ficar sabendo que ele está morando no céu, se ele já não faleceu. O nome dele era um jovem da zona rural dos Estados Unidos, que um dia, numa igrejinha rural, ouviu essa mensagem parecida com essa e disse: eu preciso desse Jesus que transforma e liberta. O nome dele é Billy Graham. E eu quero convidar você a fazer parte de uma multidão, fazer parte de uma multidão, e essa multidão dizer: eu quero. Põe no último slide para mim aí, no Billy Graham lá. Não é o último slide da sequência não, é só aquela imagem que apagou sem querer. Aí, obrigado. Billy Graham pregou pelo mundo inteiro. Um homem que tinha uma palavra forte, sempre uma palavra contundente. Ele atraía milhares e milhares e milhares, ele atraiu milhões de pessoas. Até hoje, quando fala no nome dele, todo mundo que realmente respeita o Evangelho sabe que ele sempre foi um homem direito, um homem sério. Nunca se ouviu falar que ele desviou dinheiro ou que ele dormiu com a secretária. Era um homem que vivia o que pregava. Sua esposa já faleceu, ele está bem velhinho. Seu filho tem sido um pregador, a sua filha tem sido pregadora do Evangelho de Jesus Cristo, e eles continuam levando milhares e milhões de pessoas a Cristo. E eu quero convidar você hoje à noite a dizer amém. Não a mim, amém a Cristo. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Não existe vida sem Cristo. O apóstolo João disse: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Para isto, Cristo se manifestou, para desfazer as obras
do diabo. E o que o diabo tem feito nos corações é prender as pessoas aos seus próprios desejos. Quem sabe essa é a noite de você dizer: eu quero submeter os meus desejos à pessoa de Cristo. Eu preciso desta libertação. E ao invés de dizer para Jesus: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça, Jesus vai continuar dizendo: se você pode crer, se você pode dizer o amém, tudo é possível ao que crê. Deixa eu dizer uma coisa para você enquanto você está com os olhos fechados. Só Deus conhece o nosso coração, né, gente? Mas quantas vezes, e quantas vezes a gente se enganou e enganou os outros? Quantas e quantas vezes a gente enganou as pessoas ao nosso redor, dizendo que a gente tinha uma fé, isso e aquilo, mas na verdade a nossa fé não é absolutamente nada além de palavras vazias. Para eu me conhecer, eu preciso conhecer a minha nova natureza e não a natureza pecaminosa. Eu preciso conhecer e receber um novo coração. Esse é o momento da gente fazer uma oração e dizer amém à vontade do nosso Deus. Que tal se você disser isso aí no seu lugar? Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, de verdade. O poder não está em mim, mas eu creio. Eu creio no Senhor, no teu poder. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz. E ele foi para a cruz por minha causa. Ele morreu a minha morte, o meu pecado. Ele entregou tudo ali. Eu creio que Jesus Cristo é meu Salvador. E é esse Jesus Cristo que eu quero seguir o resto da minha vida. Sem me desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Senhor, nós não temos dado conta da nossa própria existência e muitas vezes queremos dar conta da vida dos outros. Querido Deus, essa é a noite da libertação. A tua palavra diz: para isto, foi para isto que Cristo morreu, para nos dar liberdade em Cristo, liberdade nele. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, eu te suplico, meu Deus, salva o coração de cada homem aqui. Salva o nosso coração de nós mesmos. Salva o nosso coração do pecado. Salva o nosso coração dos nossos desejos mais ardentes e contrários à vontade de Deus. Salva-nos dessas coisas inconvenientes, destas atitudes destruidoras. Salva, Senhor. Salva, Jesus. Tu tens todo o poder nos céus e na terra. E nós estamos aqui para te dizer amém. Amém a Jesus Cristo, amém ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém a uma vida nova em Cristo Jesus, amém. É isso que eu quero, e eu quero dizer amém no fim da tua palavra, Senhor, e eu quero dizer amém no início da minha palavra, porque a mentira não vai mais ter lugar, a falsidade não terá mais espaço, o engano é destruído, pelo poder do sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz 2000 anos atrás. Querido Deus, transforma o meu coração e o coração de cada homem aqui presente num coração segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém.